Leitura 241 Jeremias 43 a 45 O projeto 365 29 de agosto de 2023 Jeremias 43 Joana e seu pequeno bando foram a Jeremias a fim de buscar a aprovação de Deus para seu plano de ir para o Egito, não para buscar a direção dele. Este é um problema que também ocorre com alguns de nós, buscamos a aprovação de Deus para os nossos desejos em vez de pedir-lhe direção. Não é bom fazer planos sem a direção de Deus, e também não é bom orar a menos que estejamos dispostos a aceitar a resposta dele. Com medo de obedecer ao Senhor, o povo se dirigiu ao Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. Pensaram que talvez Deus os poupasse, caso Jeremias fosse com eles. Jeremias serviu como profeta por 40 anos. Muitas de suas palavras já haviam se cumprido, ele se recusará a viver confortavelmente na Babilônia, retornando para seu povo amado. Mas este continuou a rejeitar o conselho de Jeremias. A resposta de nosso público não é necessariamente uma medida de nosso sucesso. Jeremias fez tudo o que Deus lhe ordenara, mas ministrava para um povo obstinado. Nabucodonosor invadiu o Egito em 568 a 567 a.C. Como Judá, o Egito se rebelou contra ele, e foi rapidamente esmagado. Observemos o que sucedeu ao grande império em que Judá havia constantemente colocado suas esperanças. Jeremias 44. Esta mensagem, entregue em 580 a.C., enquanto Jeremias estava no Egito contra a sua vontade, lembrou o povo de que sua idolatria causou a destruição de sua terra. Jeremias disse que aqueles judeus nunca mais retornariam a Judá, porque a fuga para o Egito foi contrária ao conselho de Deus. Mas o povo se recusou a aprender quaisquer lições com toda a destruição que seus pecados causaram. Quando nos esquecemos de uma lição ou nos recusamos a aprender com ela, arriscamo-nos a repetir os erros. O povo de Judá passou por grande luta. Esquecer os antigos pecados é correr o risco de repeti-los. Não aprender com o fracasso é garantir outro no futuro. Seu passado deve servir como experiência. Deixe que seus erros sirvam para motivá-lo a andar no caminho de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais confuso se torna o nosso pensamento. Qualquer resquício de espiritualidade que os israelitas tinham antes de irem para o Egito acabou quando lá chegaram e se afundaram nas práticas idólatras daquela nação. No Egito, os israelitas começaram a pensar que suas dificuldades se deviam ao fato de negligenciarem os ídolos. Contudo, foi a idolatria que deu início a todos os problemas deles. Eles se recusaram a reconhecer a verdadeira fonte de seus problemas, o abandono da direção de Deus. Quando a calamidade nos força a examinar nossa vida, devemos observar atenciosamente as instruções que Deus nos dá. Depois da mudança forçada de Jeremias para o Egito, não há uma palavra na Bíblia sobre o restante de sua vida. O faraó governou o Egito de 588 a 569 a.C., e foi morto por Amoses, um de seus generais, que foi coroado em seu lugar. Não confundir este Amoses, ou Arnontadeu, com o que governou de 1570 a 1546 a.C. Jeremias 45. O episódio narrado neste capítulo remonta ao que está registrado em Jeremias 36 1 a 8. O capítulo 45 foi escrito em 605 ou 604 a.C. por Baruque, o escriba que escreveu as palavras de Jeremias em um rolo. Jeremias recebe uma mensagem do Senhor destinada a Baruque, filho de Nerias. É um apêndice de Jeremias 36, ao qual este capítulo segue cronologicamente. A mensagem que Jeremias recebeu veio a ele durante o tempo em que Baruque estava escrevendo as palavras de sua boca em um rolo. Isso é cerca de 20 anos antes do tempo de Jeremias 44. Baruque, pouco depois de escrever o rolo, também o leu 2 vezes, primeiro para o povo e depois para os oficiais.
Estamos de volta no quarto ano de Jeoaquim por um momento. O nome de Jeoaquim lembra como, durante a leitura do rolo, ele repetidamente cortava descaradamente o pedaço que estava sendo lido e o jogava no fogo. O nome de Josias também é mencionado, nome que lembra as reformas feitas por esse rei temente a Deus, mas desfeitas por seu iníquo filho Jeoaquim. Embora a mensagem tenha vindo 20 anos antes, Baruque a coloca bem no final do livro, ou seja, quando tudo está em ruínas. O Senhor sabe o que Baruque está dizendo enquanto escreve. Ele pronuncia o ai de mim sobre si mesmo por causa do maltratamento a que é submetido. Ele deve esse maltratamento ao fato de ser secretário e aliado de Jeremias. Ele compartilha o que as pessoas fazem com Jeremias. Ele culpa o Senhor por isso, porque ele fez isso com ele e acrescentou ainda mais tristeza à sua dor. Ele está completamente esgotado e quer parar. Não há descanso para ele em nenhum lugar. Esse sentimento também pode nos sobrecarregar quando não podemos entregar um assunto ao Senhor. Quando nos curvamos sob seu jugo, encontramos descanso para nossas almas em meio a toda a turbulência ao nosso redor. Existem algumas maneiras pelas quais podemos perder nossa paz. Acontece: 1. Quando buscamos em nós mesmos o que só pode ser encontrado em Cristo. 2. Quando buscamos na criação o que só pode ser encontrado no Criador. 3. Quando buscamos na terra o que só pode ser encontrado no céu. Baruque por muito tempo serviu o impopular Jeremias. O escriba que escreveu o livro de lutas e juízes do profeta estava aborrecido. Deus disse a Baruque que tirasse os olhos de si mesmo e de qualquer recompensa que pensasse merecer. Se Baruque fizesse isso, Deus o protegeria. É fácil perder a alegria de servir nosso Deus quando tiramos nosso olhar dele. Quanto mais desviamos nossos olhos dos propósitos de Deus e os colocamos em nossos sacrifícios, mais frustrados ficaremos. Ao servirmos a Deus, devemos ter o cuidado de não focar o que estamos abrindo mão. Mas se isto acontecer, devemos pedir perdão a Deus e redirecionar nosso olhar para Ele.